E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um corte das lives que estão acontecendo toda semana. Para você participar das lives, ativa o sininho de notificações aqui embaixo ou também segue a gente lá no Instagram, @sparkrtutoriais, que nós sempre estamos avisando por lá, beleza? Então agora, vamos embora pro vídeo. Hoje nós vamos criar um game e tem coisas exclusivas, tá? Que eu não mostrei em lugar nenhum e eu quero mostrar aqui para vocês. Bom, vocês já estão vendo aqui o jogo, né? A ideia da gente criar esse joguinho hoje vai ser o basicão, né? O Run, que seria um jogo inicial ali, o primeiro para a gente poder começar a criar, entender um pouco mais sobre a lógica de programação, entender um pouco mais sobre como funcionam os jogos, entender um pouco mais até mesmo sobre a colisão, né? Que é quando um objeto se choca com o outro, quando tem o contato de, aqui no nosso caso, um player, né? E um objeto. Eu quis fazer algo bem mais bonitinho para vocês hoje. Geralmente a gente só vai colocando os planes e fazendo uma parada mais rápida, né? Então hoje tem até animação, ó, o player corre, o player pula, tem aqui os espinhos, ó, ele ganha pontos também quando ele pula. Tá funcionando através de piscar o olho, tá? Vocês podem alterar o gesto depois, eu vou ensinar vocês também como fazer essa alteração. Beleza, então vamos fechar aqui esse projeto. E já viram como tá. Nós vamos criar um novo projeto. Primeira coisa, eu já estou até aqui com a página aberta, que é que a gente vai escolher os objetos que a gente vai utilizar. Eu digitei aqui no Google, pessoal, Pixel Art GIF Running, ou seja, eu quero um pixel, né? Pixel art, que é esse estilo aqui de arte, né? De desenho. GIF, né? Que seja, vai ser uma sequência de imagens. E running, que vai ser ele correndo. Então, exatamente para o tipo de jogo que a gente quer, vai ser perfeito. Vocês poderiam escolher também aqui o Mega Man, por exemplo. Eu peguei esse aqui no caso, que foi o que eu baixei. E tem vários outros, ó. Vocês podem digitar Pixel Art Running aqui em imagens e escolher o que vocês quiserem, tá? Tem vários. Ok, agora que vocês já escolheram, você vai clicar nele e vai fazer o download. Salvar a imagem como, né? Colocar aqui como GIF. Eu vou chamar ele aqui de Player. Vai ser o nosso jogador principal. Então, beleza, já baixamos aqui o nosso player, já está aqui. E agora a gente vai escolher o nosso chão, né? Então, eu vou colocar aqui Pixel Art, vou colocar como Ground, que é chão, né? Ground. Beleza, o que eu escolhi foi esse aqui, ó. Você clica aqui para abrir ele, abre. E aqui você faz ó, o download da imagem transparente. E lembrando que aqui ó, tem vários, pessoal. Vocês podem escolher qualquer tipo desses aqui, tá? Só é importante que a imagem meio que se misture o início para o final, porque a gente vai fazer esse movimento de correndo, o movimento dela movimentando. Então, o que eu escolhi foi esse aqui. Ele fica essas pontinhas aqui, mas nada muito perceptível. Se vocês quiserem até utilizar esses aqui que não tem borda, ou aqueles... Tem alguns específicos, né, que são sem borda, vocês podem utilizar também. Então, põe para fazer o download, né? Eu chamei aqui de... chamar aqui de ground. É o nosso chão, ground. Beleza. E agora a gente vai pegar o nosso... o spike, né? O spike, ele vai ser o objeto que vai colidir. Então, esses spikes aqui. O que eu peguei, eu não sei qual que vai ser aqui. Mas supondo que vocês querem qualquer um outro, só clicar, né, baixar, fazer o download do Spike. Beleza. Já fizemos o download agora dos nossos objetos, né? Nós já temos todos os nossos objetos aqui. Nós temos o Spike, né, que vai ser o nosso objeto que a gente vai colidir. Temos aqui o nosso herói, nosso player. E temos aqui o chão, que é por onde a gente vai correr. Beleza? Ok, então vamos lá agora para o Spark e vamos começar a criar esse jogo. A primeira coisa que eu faço geralmente é criar mais ou menos aqui como que vai ficar o layout e depois eu começo a animar. Então assim, além de ser muito mais fácil para a gente já visualizar como que vai ficar o jogo e entender qual que vai ser a sequência que a gente vai dar, você já consegue até mesmo demonstrar para o seu cliente, né? Tirar um print e mostrar para ele e falar, tá, é isso aqui que você quer mesmo ou não? Beleza, vamos criar aqui o nosso layout. Eu vou colocar aqui o meu retângulo.
Esse retângulo é o que eu vou utilizar para ser o meu chão. Para colocar aqui o chão, eu vou adicionar o material. Vou chamar aqui de material ground. Beleza, colocar como flat. E agora eu vou pegar a textura lá. Tá aqui, ó. Ground. Beleza, ele já apareceu aqui para mim. E agora o que eu vou fazer é posicionar aonde eu quero, né? Então eu venho no retângulo agora. Coloco ele aqui, ó, nesse risquinho para ele ir para baixo. Então, olha lá, ficou embaixo. Agora eu vou colocar ele para fazer aqui, ó, para ficar bem no meio, né? Eu quero que ele fique centralizado. E vou fazer esse preenchimento aqui. Quando eu fizer, ele vai dar esse bug. Vai chegar ali para lá, então eu vou colocar aqui e clicar no meio de novo. Ele já vai ajustar exatamente aqui no meio. Aí você vai pensar, beleza, tá funcionando. Pois é, se eu mudasse aqui o tamanho de dispositivo, colocasse, olha só o LG como é que ficou. Se eu colocasse um Galaxy, esse provavelmente daria certo, né? Mas qualquer outro dispositivo que eu coloco, vocês podem ver que fica esse espaço aqui embaixo. E isso aqui não é legal. Não vai, vai ficar zoado o seu jogo, né? Vai ficar estranho, dependendo da resolução da tela e tudo mais. Vai causar um problema. E a forma que a gente tem para resolver isso é fazendo aqui o pinning. Então eu faço o pinning daqui, daqui, daqui. Beleza? Coloco o fio aqui, coloco para posicionar embaixo de novo, centralizado. E agora, olha só, vou mudar o tamanho dos dispositivos. E ele está se ajustando a todos, tá vendo? Olha só, qualquer tamanho que eu coloco aqui, ele se ajusta e não tem mais aquele problema. Isso aqui é um toque super importante que eu vejo esse problema acontecer em vários jogos, vários filtros que eu vejo por aí. Vou marcar isso aqui também, tá? Esses três aqui, para que eles sempre peguem as bordas e peguem a parte de baixo e se ajustem. Beleza, então esse aqui é o nosso retângulo ground. Agora nós vamos fazer o nosso player. O player eu vou usar um plane mesmo. Vou colocar esse plane aqui. Vou adicionar um material, vou chamar ele de material player. Vou colocar como flat. E agora, para a gente fazer a importação desse player, eu vou vir aqui em Add Asset, né? Importar. Texture Animation. É super importante que vocês selecionem a Texture Animation, senão não vai aparecer lá, tá? E agora já vai aparecer aqui para mim, ó, player. Beleza, abrir. E já vai abrir, mostrar aqui para mim exatamente como tá. Aqui né, tem essa opção onde você consegue reduzir o tamanho da textura ou reduzir a quantidade de frames, né? Dependendo da quantidade, do tamanho que ficou o seu arquivo. No meu caso aqui tá 28 KB, então eu não preciso fazer esse tipo de redução. Tá perfeito para utilizar. E aqui tem o Add to Plane. Se você quiser, você deixar ativado aqui, ó, ele já vai criar para você a sequência de animação, já vai criar o material, já vai criar um plane e aplicar na tela. Então, se você quiser usar ele, ele já vai jogar tudo aqui prontinho pra gente, ó. Tá vendo? E aí a gente não precisa nem daquele plane que a gente tinha criado antes. Material player, nada. Então ele já criou aqui pra mim, ó. Player plane, player material, player animation sequence. Ok. Então já temos aqui o nosso player funcionando. Vou arrastar ele e colocar aqui na posição que eu quero. Vou aumentar um pouquinho a escala dele. Colocar 1,4. 1,4. Beleza. Tá aqui já correndo o nosso player, né? Beleza, ok. Agora vamos fazer o alvo. O objeto que ele vai colidir. Para isso eu também vou utilizar mais um plane. Plane, crio um material. Material, obstáculo. Coloca aqui como flat, né? Para que a gente não tenha problemas com a iluminação da cena. E nova textura. E tá aqui o meu spike, né? O meu alvo. Obstáculo, tá aqui, ó. Agora eu vou pegar esse plane, vou chamar de plane obstáculo. Vou jogar aqui embaixo. Tá gigantesco, né? Vamos colocar ele bem menorzinho. 0,4, 0,4. Ok, legal. Então, a gente já consegue imaginar aqui, ó. O objeto vem, pá, 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 ele pula. O objeto passa e aí vem outro objeto. Beleza. Então já temos aqui o nosso layout, né? Já está funcionando.
O layout a gente já poderia até tirar um print e mostrar para o cliente para ver se é exatamente como ele quer ou não. Ok, agora vamos começar a fazer as nossas movimentações. Para a gente movimentar o player, o que ele vai fazer é pular, né? Então nós queremos que ele pule. Para ele pular, nós vamos alterar a posição dele. Então, venho aqui no Player Plane, Position. Vou criar aqui ó, um Face Tracker, né? Crio um Face Tracker e arrasto ele aqui para o Pet. E aqui nós vamos pegar o Face e usar o Blink. Ou seja, quando ele piscar, ele vai detectar e ele vai executar a animação. Então aqui nós temos o Animation. Aqui vai ter um Transition. Animation, Transition. E aqui nós vamos copiar esses valores agora. Então, esse vai ser o Start. Esse aqui vai ser o End também, porque nós não vamos mexer apenas no eixo Y, né, que é o eixo para cima e para baixo. O eixo X vai continuar igual. Aqui é como tá. E aqui nós vamos colocar um outro valor depois que a gente testar. Aqui 0, aqui 0. Beleza, olha só. Já está ativado, a gente já sabe qual vai ser a altura mais ou menos que ele vai pular. Se eu quiser que ele fique menos alto, eu posso colocar menos 0,03 ou 0,4 ou 0,5. Vocês podem definir aqui qual que é a altura máxima que você quer que ele vá, tá? Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o Blink aqui, ó, ligado a um switch. Quando eu piscar, ele vai dar o Turn On. Ele vai criar esse pulse aqui para mim também. Então, quando eu piscar, ele vai dar o Turn On. E aí, quando eu passar algum tempo, ele vai dar o Reverse, ou seja, ele vai inverter, ó. Quando ele piscar de novo, ele vai descer. Mas não é isso que a gente vai fazer, tá? O nosso Blink vai apenas dar o Turn On. E depois que eu piscar, eu vou usar um Delay para dar o Turn Off. E aqui eu vou colocar o tempo. Então eu vou colocar 0,3 e a duração da animação 0,3. Então olha só. Quando ele piscar, ele vai pular e depois de 0,3 segundos o delay vai ativar e vai desfazer o pulo dele. Então ele vai ficar 0,3 pulando, 0,3 caindo. Ou seja, o total desse tempo de pulo é 0,6 segundos. Se vocês quiserem deixar mais tempo, você pode aumentar aqui 0,4. E é importante que você altere aqui também para que ele tenha o mesmo tempo, tá? Beleza, então já fizemos aqui o sistema de pulo do nosso player. Deixa eu já deixar organizadinho aqui. Comment around. Vou chamar aqui de sistema de pulo. Beleza, está aqui o nosso sistema de pulo. Posso até deixar isso aqui, a gente não vai usar em praticamente mais nada. Beleza. Vou salvar aqui como Aula Games 2. Aula Games 2, tá bom. Ok, então agora a gente já tem o nosso player pulando, né? Já está correndo, já está pulando. Agora a gente tem que fazer o movimento desse obstáculo. Para fazer esse movimento, nós vamos pegar aqui a posição do obstáculo também. E aqui nós vamos utilizar um loop de animation, tá? Que vai fazer a animação ficar constante. Então vou usar aqui um loop animation ligado a um transition. Então transition ele é um vector tree, né? Já tem os 3 valores. E agora nós vamos pegar aqui esse valor aqui de y. Então vou pegar o valor de y, vou colocar aqui, ó. Lembrando, pessoal, que x é o lateral, y para cima e para baixo e z é o de profundidade, tá? Nesse caso aqui a gente não vai utilizar o z, porque nós estamos trabalhando com o jogo 2D, né? Então nós não precisamos desse z aqui no momento. Então beleza, já defini aqui os pontos. Agora eu preciso definir o start e o end, né? Que vai ser, eu vou colocar o tempo maior aqui para a gente ver melhor. Vai ser aonde vai começar o meu objeto, né? E aonde ele vai terminar. Eu quero que ele comece, deixa eu colocar aqui como 0. Eu quero que ele venha daqui e venha para cá, né? Então, vou colocar
de 0,2 até 0. Vou colocar um pouquinho menos, 0,18. E aqui, ó, eu quero que ele vá até esse canto. Então, se 0,18 aqui, aqui vai ser menos 0,18. Beleza. Olha lá, já funcionando. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, eu acho que está muito para cima. Beleza. Legal. Agora o nosso obstáculo já está movimentando, o nosso player já está movimentando, já está fazendo pulo, né, e tudo mais. O que falta a gente movimentar agora é o nosso chão. Para fazer o movimento do chão, a gente não vai movimentar esse retângulo. Eu já vi vários vídeos por aí onde as pessoas ficam movimentando os retângulos ou colocam vários planes embaixo e fazem essa movimentação. O que nós vamos fazer é uma técnica que eu mostrei para vocês em vários outros vídeos, mas aqui a gente vai fazer a movimentação da textura. Então eu vou pegar o meu material ground aqui, vou clicar aqui na textura, né, para jogar para o patch. E o que eu vou fazer é utilizar aqui, ó, o ground e arrastar ele. E aqui usar um texture transform. Ligo ele aqui, vou criar um 2D transform pack. Então tá aqui, ó. E aqui vai acontecer o seguinte, pessoal, eu consigo fazer o translation, ou seja, o translation é responsável pela movimentação que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o progress do loop animation e vou fazer um... deixa eu pensar... vou fazer um transition também. Vou fazer um transition como vector 2, porque aqui a gente fala de vector 2, não vector 1, né? E vou colocar aqui. Agora eu vou colocar o end aqui 0. E olha só o que está acontecendo. Além de estar andando para o lado errado, ele está ainda sumindo, né? Tá ficando esse risco aqui. Isso aqui acontece por causa da nossa textura, mas eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Eu quero que ele vá aqui, ó, do 1 para o menos 1. Tá aqui do 1 para o 0. E agora, pessoal, vocês podem ver que a nossa textura está dando esse bug aqui. Isso aqui acontece porque quando você tem uma textura comum, ou seja, de um tamanho que não seja 1024 por 1024 ou 512 por 512, a gente não consegue utilizar essa função aqui embaixo, ó, quando você seleciona a textura, que é o tiling. O tiling ele é a repetição. Você vai pegar essa foto e vai colocar outra foto aqui, exatamente igual, e depois você vai colocar mais uma, e depois mais uma, e também para cima você consegue colocar essa imagem, e aqui você coloca mais uma, mais uma. Então essa é a função do Tiling Mode. No Tiling Mode nós temos dois tipos, né? O Repeat e o Mirror. Eu já vou mostrar para vocês como utilizar também. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é a transformação desse chão em algo que a gente possa utilizar o Tiling Mode. Então eu vou clicar com direito aqui na textura, Review in Explorer, né? Já eu vou ver os arquivos dentro da pasta. E agora eu vou abrir com o Photoshop, mas vocês podem utilizar qualquer outro editor que vocês quiserem aí. É apenas um detalhezinho, mas faz toda a diferença. E se a gente não fizer essa configuração, não vai funcionar como a gente quer. Beleza, tá aqui, já abriu minha textura, eu vou alterar o tamanho da imagem, ó. Vou colocar aqui 1024 por 1024. Ok. Ctrl S para salvar, já vai salvar diretamente dentro do arquivo. E aqui já configurou já. Agora eu já vou pegar minha compressão, né? Vou colocar em None, para que ele não comprima a minha textura. E aqui, ó, o Tiling Mode eu vou alterar agora para Repeat. E vocês podem ver que já há mudança, ó. Ele estava em Clamp, ou seja, não funcionava, e agora está em Repeat. Vocês podem utilizar até o Mirror. O Mirror ele faz o espelhamento. Ele pega a imagem que estava e espelha ela aqui de frente. Ao contrário do Repeat, que vai repetindo uma textura do lado da outra. Vou colocar aqui agora o Mirror. Ele fica um pouquinho mais linear, mas está vendo que está acontecendo um probleminha aqui? Deixa eu colocar. Olha só, se eu coloco 1 e menos 1, ele roda melhorzinho aqui, não dá esse bug, porque ele está fazendo a movimentação da textura até que ela encaixe perfeitamente, beleza? Então tá aqui já a nossa transição.
algo legal é que quanto maior esse tempo, lá também vai ficar mais devagar, tá? Então, se a gente colocar 10 segundos, lá vai ficar bem devagarzinho. Vocês podem diminuir um pouco isso aqui também, se vocês quiserem, né? Colocar o 0, mas não vai funcionar tão bem, ou então vocês podem utilizar aqui como repeat, talvez encaixe melhor. Vamos ver aqui, deixa eu colocar 3. Ficou legal assim, acho que tá funcionando legal. Beleza, então agora é meio que sincronizar, ó, o movimento entre o de cima e o de baixo. Então eu vou colocar aqui 0,16. Podem ver que ele está morrendo aqui, já começando do outro lado, né? Então tá dando certo pra gente, é exatamente como a gente queria. Isso aqui pode ser um pouquinho maior, acho que vou pôr 17 só para garantir, porque às vezes depende muito do tamanho da tela, né? Então 0,17, ok. Agora nós já temos os movimentos. Deixa eu colocar aqui, ó, que esse aqui é o movimento Comment Around. Movimento do obstáculo. E esse aqui vai ser o Comment Around. Movimento do chão. Movimento do chão. Beleza. Por que você ativou o Mirrored só em uma opção? Eu ativei só em uma opção porque quando nós estamos fazendo o movimento apenas do X, ou seja, apenas esse movimento, ele fica fazendo assim, a gente não precisa fazer a repetição de um que está em cima e o que está embaixo, né? Porque nós não estamos utilizando esse movimento. Mas se for ficar mais fácil para vocês, vocês podem ativar do mesmo jeito, tá? Pode ativar os dois, que não vai mudar nada. Isso aqui seria mais útil se a gente estivesse fazendo a movimentação também para cima e para baixo, tá? Aí sim vocês utilizariam o repeat aqui do V. Só por isso. Bom, galera, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. Então, valeu, galera. Falou e até a próxima.